bem com vocês, né? Começando mais um vídeo no canal. Se vocês repararem, eu tô com a mesma roupa, que é o mesmo dia. Eu já aproveitei, né, para gravar esse vídeo pra vocês. Vou fazer um vídeo sobre relato de parto, dos meus partos que eu tive, né? Como foi, como aconteceu, como foi pra vocês. Então, desde já, pra quem, né, tá assistindo o vídeo e não é inscrito ainda, não sei porquê, né? Já se inscreve, já deixa seu like, comentário, pra estar me incentivando aqui. Eu peguei ela aqui que ela tava chorando, gente. Eu vou contar um pouco como foi, né, todos os meus partos, né. Da minha filha mais velha, eu engravidei aos 13 anos, como eu já falei pra vocês. Engravidei aos 13. Foi uma gravidez, assim, até de boa, porque eu não tive enjoos, não tive, sabe, tive nada. Foi uma gravidez muito de boa. Fora, né, os tumultos que teve só no casamento, mas na gravidez minha foi super de boa, super tranquila. Eu fiz os pré-natais muito atrasados, então fiz muito poucos pré-natais. Pré-natal, gente, desculpa. Pré-natal, fiz muito pouco, de verdade mesmo. E quando chegou assim a fase dos seus 8 meses, eu me senti muito cansada. Porque não, né? Mesmo que eu não tinha muita barriga, mas pesa. Então, eu fui, peguei e comecei a andar menos, né? Então, comecei a andar só da casa que eu trabalhava. Pera, amor. Da casa que eu trabalhava pra cá, pra casa, né? Onde eu morava com o pai dela. Então, mas a gravidez foi muito tranquila. A gravidez dela foi uma das gravidezes mais tranquilas. Porque eu não tive enjoo, não tive nada. Foi uma gravidez muito tranquila. Aí quando faltava uma semana pra ganhar, eu fui lá pra casa da avó dela. Que, aliás, gente, é uma pessoa que ela nem conhece. Fui lá pra casa da avó dela, morava ainda com o pai dela. E tipo assim, gente, é uma distância muito. Eu não sei diferenciar quantos quilômetros é. Mas de moto, assim, é mais ou menos uma meia hora. Dependente do rumo que a pessoa ir, né? Mais ou menos uma meia hora. Mas de pé, a gente chegava assim a bater 1 hora de andando. 1 hora e meia. Porque eu sempre andei muito rápido. Hoje em dia eu não aguento mais andar. Mas eu andava muito rápido, andava muito. Eu tinha frequência de encher de pé de noite. Umas estradas assim horríveis, né? Entende? Acontecer alguma coisa. Mas eu sou aquela pessoa que, tipo assim, eu tô com a pessoa porque deve ir. Então, sempre vai me ver e não gosto de pessoas buscando. Eu sempre sou assim. Pois então, minha gente. Então, como eu tava dizendo, e aí eu fui, peguei e fui. Aí eu fiquei uma semana lá. Aí quando deu uma semana, todo mundo tava falando muito. Minha barriga tava muito baixa. Minha barriga tava muito baixa. E aqui, quando a gente vê que a barriga tava muito baixa, já sabe que é perto dos dias, né? Como eu andava muito, então isso fez, né, com que andasse mais rápido, né? Pra minha gestação evoluir mais pra parto normal. E aí todo mundo falando, né, que era na zona rural. Pra mim vir pra rua, porque eu poderia ganhar a qualquer momento, né? Então eu vim pra rua. Eu não sabia diferenciar meses, não sabia, gente. Pra mim, sinceramente, naquela época ali, o bebê nascia com 12 meses, porque eu não sabia de nada. Não entendia nada, era muito nova, muito imatura, muito, sabe? Não tinha assim um raciocínio ainda de uma mulher. Aí depois eu fui, quando eu cheguei, esse mesmo dia que as pessoas me mandaram vir, eu vim com o pai da minha filha pra rua, pra casa que a gente morava, feira. Então, minha gente, é isso aí. Eu vim, cheguei cá, falei com a enfermeira. Eu comecei a sentir muita dor, eu não tava conseguindo andar aquele dia. E não veio nenhuma carona, a gente veio por um canto totalmente, um acesso restrito, assim, por dentro dos matos, assim, que fala. Então eu não achei carona, porque era por dentro dos matos, né, gente? Chegando aqui na rua, eu procurei a enfermeira, falei com ela que ela tinha muita dor, e ela falou que poderia ser por causa da caminhada, mas o bebê já estava encaixado, já estava no ponto de ganhar. E eu tinha perdido o pré-natal, né? Fiz só um ultrassom. Aí eu já sabia que o sexo era feminino. E tipo, você já sentia também que era menina. E aí quando os. Desculpa, gente, tô meio bugada.
E aí quando ela falou que tava tudo certo, nunca achava pra nascer, e que eu poderia ganhar a qualquer momento, né? De primeira ela pensou que era, como é que fala, prematura, mas não era porque eu não sabia data, gente, eu não lembrava de data. Eu não fazia nada, entendeu? Então, ela pensava que era prematura. E aí eu fui, né, pra casa. Nesse dia, graças a Deus, nesse dia eu tava em paz, assim, com o pai da minha filha. E a gente conversando e eu comecei a arrumar a bolsa, né? Senti muito peso nesse dia, senti muito cansaço. E tipo assim, um cansaço fora do normal. Quando deu umas 8 horas da noite, eu comi alguma bolacha, assim. Como ele não trabalhava, eu não tava podendo trabalhar, porque eu já tava com a barrigona. Então, a gente passava muita dificuldade, gente, tem muita dificuldade com ele, muita mesmo. De tipo assim, não tem nada, não tem um pau de lenha, não tem um fogão, não tem um bujão, não tem nada, de verdade. E eu, na minha concepção, achava assim, que eu não tinha que fazer isso, porque era a obrigação dele. Então, eu dormi com fome nessa noite. Aí eu dormi. Quando deu umas 3 horas da manhã, gente, umas 3 horas da manhã. Eu dormi no sofá, e ele também. Aí a gente fez assim, encostou um sofá no outro e foi e dormiu. Nesse dia eu fui levantar, gente. Não sei se o sofá, tipo assim, empurrou pro canto um pouquinho. E eu caí. Gente. Dessa hora pra cá, eu comecei a sentir dor. Passando poucas horinhas, eu comecei a sentir dor, muita dor, muita dor. Só que eu não sabia que era dor párpari. Eu achava que era dor porque eu tinha caído, né? E aí eu fiquei lá em cima da cama, já fui pra cama. Nesse quarto que eu fui, tinha 2 camas, uma de casal e uma de solteiro. Eu tava nessa cama de casal, ele perguntando o que que é. E eu sem saber, porque ele já tinha se casado antes, já tinha outro filho. Então ele poderia imaginar, né, o que que era. E eu não, nunca tive filho. Então, como é que eu ia saber como é que era dor? E aí eu fui, peguei, fiquei lá assistindo dor, não quis ir pro hospital, porque eu sou esse tipo de pessoa que se eu vou pro hospital amarrada, morta ou quase morta. Então eu fui, peguei, fiquei lá assistindo dor. E ele pegou e saiu, foi beber. Bebidas alcoólicas, né? A que a gente chama de cachaça, é um tipo de bebida, é muito forte. E aí foi beber e deixou eu lá sozinha, gritando de dor. O pessoal, os vizinhos falando, ai, a menina tá cheia de dor. E tipo assim, as pessoas iam lá, entravam e saíam, porque normalmente essas pessoas não podiam fazer nada que não era nada da minha família, né? E aí foi quando que era meu padrasto, que era casado com minha mãe antigamente, que foi então o que me aproximou dele. Chegou lá e viu que eu tava sentindo muita dor. Falou pra mim ir no hospital, que ele ia me levar. Nesse tempo, gente, não era calçado lá pra cima onde eu morava. Não era calçado. Então tava escorregando muito, gente. Muito. Que é barro mesmo, entendeu? Tava escorregando muito. Você não tem noção, muito mesmo. Só peguei só meu documento e fui. Mesmo contra a minha vontade, eu fui. Porque, tipo assim, eu já não tava aguentando mais, gente. Eu tenho certeza que eu ia parar dentro de casa, assim, e sozinha. Ou até mesmo, possivelmente, não, né, existir, porque eu tava sozinha. E eu fui, mas ele me levou. Ele bebia também, gente, bebia muito. Bebe, né? Muito. Mas mesmo assim, ele me ajudou, me levou. Aí nós chegando no posto, meus pés todos sujos de barro, porque tava muito barro. E eu passando, tipo assim, a barriga toda dura, tipo assim, dando contração de treinamento, né? De treinamento não, de pare mesmo, gente. De verdade, de pôr pra fora ali. Que eu não sei nem se pode falar esse nome. E aí, chegando lá no posto, as pessoas estavam fazendo preventivo. Não, tô mentindo, gente. Transvaginal. Era um aparelhozinho que bota lá e vê. E aí, na hora que colocou em mim, nem chegou aí muito fundo. Já viu? Ah, o bebê já tá coroando. Leva essa menina urgente pra fora. Porque na pro meu pré-natal, gente, constava que era prematuro, né? Mas não era, gente. Nas ultrassons dava que estava em tempo normal. Na ultrassom tava marcando que eu tava com 38 semanas. Então, quando a partir de 37, né, já não é mais um parto prematuro. Então eu fui pra lá, eu vim com a enfermeira
com o enfermeiro que tava fazendo, o médico que tava fazendo transvaginal. E é isso aí, né, minha gente? Eu fiquei muito tempo pra vir. E tipo assim, gente, eu não ganhei rápido, porque eu tentava aprender pra chegar no hospital. Mas se eu tivesse posto mais força, eu acho que eu não tinha chegado nem na outra cidade vizinha pra ganhar. Eu teria chegado lá ganhado. Mas é uma menina medrosa, uma menina nova, uma menina que não tinha assim, como é que eu posso dizer, gente, cabeça ainda essas coisas. E aí, eu peguei e aguentei chegar até em Piauí, que é uma distânciazinha até boa, gente, mais ou menos mais de meia hora. Pra chegar lá aprendendo pra não ganhar logo. E quando chegou na porta do hospital, que é o hospital, eu ganhei todos eles, menos a que morreu, gente. Eu ganhei, não aguentei, ganhei. Então foi um parto muito rápido, rápido entre aspas, assim, porque eu não queria pôr força para não ganhar da estrada, mas não teve jeito de ganhar da porta. Foi muito pior, gente. Vou dizer pra vocês, foi muito pior. Porque tinha muita gente nesse dia no hospital. Muita gente pra ganhar neném. Gente, ai, gente, foi horrível. E a gente sai toda negociada, né? Aí jogaram um pano por cima de mim. Botaram a neném assim por cima das minhas pernas, assim. E levaram, né, na maca da SAMU. Fui na SAMU dessa vez. E aí nós chegamos lá dentro, só foi mesmo, não tomei banho. Não tomei banho não, eles me limparam o neném, enrolaram. Eu não tinha levado bolsa, não tinha levado nada, só meu documento mesmo. Nem roupa pra mim, nem roupa pra ninguém. E na hora que eu cheguei lá, fiquei lá deitada. E só pensava, gente, me desculpa, mas só pensava em comer. E eu só pensava em comer de verdade. Peraí, gente. Eu só pensava em comer, de verdade. Só pensava em comer. Eu tava com muita fome e eles não davam nada pra ninguém comer, porque poderia ser um parto cesariano. Então eu tava com muita fome, só pedia comida. E aí chegou uma mulher que eu já conhecia, que tinha sido merendeira da escola onde eu estudava. E aí foi quando chegou lá, ela falou assim, mãezinha, você quer comer? Eu vou ver se eu consigo alguma coisa pra você. Aí ela foi lá dentro, conseguiu 2 marmitas, que era do médico, que o médico não quis. E me deu uma comida deliciosa, gente, bom de tempero, bom de sal. Então é uma comida maravilhosa. E aí eu fui comer todas as duas, pode acreditar, em todas as duas. Eu bebi um copão de suco de maracujá, que tava uma delícia, gente. E aí, quando deu a noite, gente, eu descansei, né? E a neném lá enrolada, eu nem olhei, sabe? Aquela mãe imatura que não sabe de nada. E aí, quando foi umas 7 horas da noite, eu acordei, né? Aí eu falei assim, será que vai dar já janta? Já eram 6 horas. Aí começaram a passar, dando a janta mesmo. Era sopa, pera amor. Era sopa, um copo de café com leite e um pão. Era o que dava, gente. Muito gostosa, muito deliciosa. E as mãezinhas que tinham ganhado neném, poderiam repetir, né? Porque claro que a mamãe que estão ganhando neném, ou que tá em processo de ganhar, sente muita fome, né? Então comi, repeti 2 vezes. E minha barriga encheu também. Eu não gosto, gente, de café com leite. Não gosto de verdade. Mas eu tomei, né? Porque não tinha outra coisa, não podia tomar café preto. E aí quando deu 7 horas, chegou uma mulher lá reportando que tinha um rapaz, 2 homens, me chamando, querendo me ver, tinha trazido as coisas do neném, falando que era o pai. Alcoolizado, totalmente descalço, pra vocês terem noção, fazendo uma, tipo assim, uma patifaria na frente do hospital. Tá pra mim ali, ai, eu se chamo a vergonha do mundo, não vou mentir pra vocês não. Se chama a maior vergonha do mundo. E eu falei, né, nem precisa deixar entrar, só pega a bolsa só. Aí ele entregou a bolsa, fez o maior escândalo lá quando entrar. E aí eles não deixaram entrar. Vou ter que chamar a polícia pra eles. Sendo ele e outro rapaz, que hoje já faleceu, né? E aí eles foram embora, não viram. E aí trouxe a bolsa tirando as coisas do neném. E algumas roupas pra mim também.
Aí no final, assim, no outro dia eu tinha de alta já. Porque antigamente a bebê, a pessoa quando ganhava normal, no outro dia tinha alta. Quando ganhava cesárea, ficava 3 dias. E aí eu fui, peguei. Vai sentar aqui, irmã, vai. Aí eu fui, peguei, gente, e saí de lá. E fui, falei com os médicos que deviam ter alta. Ele falou, no outro dia você vai ter alta já. E aí no outro dia, a madrinha da minha filha foi lá me buscar, né? Precisar de alguém para poder assinar, porque eu era de menor, né, gente? Eu tinha o quê? Tinha 13 anos ainda, eu acho. Não, tinha 14 já. Tinha 14. Quando eu ganhei, engravidei com 13 e tive com 14. E aí eu já saí de lá. Quando eu saí de lá com ela muito pequenininha mesmo, muito magrinha. Nasceu com 2 quilos e pouco, mas bem magrinha assim, com outra expressão assim, de bem magrinha mesmo. E eu vim, gente, pra cá, pra minha cidade, pra cá, quando eu moro hoje, com ela. Fiquei na casa dela uns 8 dias. E ela me dando todo o suporte, tipo assim, ela me ajudou muito. E ela tinha um neném novo também, né? Então, como eu não tinha muito leite, ela dava leite também pra minha menina. E aí, depois disso, a mãe, né, do pai dela, do meu antigo marido, foi lá pra ver ela. Foi uma vez que viu ela só também. Foi essa vez só. Mãe. E aí, gente, como eu tava dizendo, né? E aí ela foi lá e pegou o neném, trouxe um frango na farinha só. E aí o pai, acho que o pai da criança, né, tava muito, tipo assim, queria toda hora ver o neném e queria toda hora me ver, né? Mas a gente tava na casa dos outros, né, gente? A gente não podia toda hora fazer isso. E aí ele foi pra lá, fez a maior esculhambação. Começou a discutir com o marido da mulher, que era marido da mulher naquele tempo. E foi a maior algazarra, de verdade. Fiquei morta de vergonha, morta de vergonha. E aí o marido dela falou assim, ah não, ela vai pra casa dela. Porque assim ele para de perturbar. E aí eu fui, gente. Com 8 dias que eu ganhei neném. Sem noção. Aí chegando lá, não tinha nada pra comer. Aí o marido dela foi pôr um frango, pôr algumas coisinhas assim, de tempero, frango, café, pão, essas coisas. E deixou. Mas aí como é que eu ia fazer, gente, de verdade? Se lá não tinha lenha, se lá não tinha fogão, se lá não tinha gás, se lá não tinha nada. Então foi aí onde eu comecei a ver o perrengue mesmo. Desculpa minha voz, gente. Mas foi aí que eu comecei a ver o perrengue da vida. E a casa uma bagunça, uma sujeira, muita roupa pra lavar dele lá. E tipo assim, você quando ganha normal, você parece que tá boa, você quer fazer todas as bramuras, né? Da vida. Então, eu no outro dia que eu cheguei, já com 10 dias, eu fui abaixar, lavei roupa, bastante roupa, gente, de verdade. Bastante roupa, prato, limpei a casa todinha. Como a minha bebê não dava muito trabalho, nunca deu muito trabalho, assim, neném. Eu vi que eu não tinha leite, porque eu não almoçava, não comia direito. Uma mulher que tinha lá, que começou a fazer o frango pra mim. E toda vez ela vinha trazer, tipo assim, um pratinho de comida pra mim. Então eu só fazia a refeição uma vez no dia. Não tomava café, não tomava nada. Então provavelmente que meu corpo não ia aguentar da mama, nem ter leite suficiente pra ela, né? E aí foi quando eu vi que ela começou a ficar com fome mesmo. E aí quando passado uns 10 dias meu irmão chegou da roça. E aí falou que ia comprar uma lata de leite pra minha menina, né? Aí ele comprou uma lata de leite. E aí foi que eu fui dando ela, assim, não era quente, gente, de verdade. Porque não tinha fogo, não tinha nada, né? Então eu ia dando assim pra ela, chupinha assim. E ela ia bebendo tudo. Aí foi passado um tempo, o leite acabou. Aí vocês pensam, ah não, acabou que você tava dando ela. Não, tava pela metade ainda. Ele comendo o leite da menina. E aí eu fiquei assim, sabe, desesperado naquele tempo, desesperado, o que eu vou fazer? Sabendo que eu não podia trabalhar
com a menina pequena. Porque ela começou a chorar muito com fome, muito mesmo, gente, de fome. E você vê como é o instinto de uma mãe, né? Aí eu fui na casa da mulher que eu considero como tia. Faz parte da minha família. Pedi um pouquinho de farinha pra ela, pra eu poder, né, dar pra menina. Porque aqui as pessoas fazem pirãozinho de farinha. Pirão de farinha, gente. E dá pra neném. E aí eu fiz pra ela, só que ela não tava aceitando de jeito nenhum. Aí tinha duas mulheres que moravam lá perto, que deu um pouquinho de leite de vaca. E aí eu fui botando um pouquinho de água muito forte, né, pra ela. Ela tinha fervido já, tinha dado, e aí eu fui dando. Só que aí ela passou a tendência de, tipo assim, tá desnutrida de verdade. Já nasceu com peso muito baixo e ainda não alimentava direito, ela acabou ficando desnutrida. E a enfermeira mandou passar, né, pelo conselho tutelar e pra poder ir pro hospital. E aí foi quando eles falaram, né, que essa bebê, a bebê não podia ficar comigo se eu fosse continuar na vida que eu tava, né, com o pai dela. Aí ela foi pro hospital, ficou 15 dias, gente, eu acho. Foram, ou foi 15 ou foi 20 dias. Não tomando banho de sol, que fala não. Ela só ficou lá pra poder ganhar peso. Quando ela ganhou peso, que atingiu 2,5 kg, já liberou pra vir embora. Ela já tava bem, com o corpinho todo, tipo assim, não tava marcando que tava magra mais, assim. Meu peso, e aí eu vim embora. Quando eu vim embora, que eu cheguei, o pai da minha filha tava já com outra mulher já. Eu já tinha me traído com ela várias vezes. E ali foi quando eu tomei a decisão de ir embora. Foi eu que tomei, sozinha. Sem ninguém botar coisa na minha cabeça, sem ninguém fazer nada. Aí eu peguei minhas coisas, perguntei minha mãe se eu podia ficar lá na casa dela. Aí minha mãe falou assim, que mesmo que eu não queresse ir, que ela ia me arrastar de lá. Porque senão a neném ia morrer, né? Consequentemente. Por causa da minha imaturidade também, né? Porque eu deveria saber, né? Que ele não é o tipo de ser humano de se casar, né? Mas puxando desse assunto. E aí foi quando eu fui pra casa da minha mãe, comecei a morar com minha mãe. Minha mãe com leite muito caro, porque ela era nova. Leite Nan, não sei se você sabe. As mamães de hoje em dia devem conhecer, né? O leite Nan. Oi, meu amor. E aí foi quando eu peguei e comecei a dar ela, minha mãe ficou várias coisinhas pra ela. Perfume que ela não tinha, escovinha de cabelo, essas coisinhas, né? Ela tinha um básico, que era fralda, lenço, só. E roupa, só. Nem toalha, essas coisas assim, ela não tinha não. E aí minha mãe comprou as coisas pra ela, porque minha mãe gosta de criança pequena. E aí foi vivendo. Aí fui morar com minha mãe, depois a gente foi pra morar na roça, na zona rural. E aí depois contemplar, depois eu vim pra cá pra cidade de novo. Quando eu vim pra cidade eu conheci o pai dos meus outros filhos, né? Aí eu comecei a namorar com ele, aí depois eu fui morar com ele, porque já tava grávida da outra menor, da outra que morreu, da outra menina, minha menina que morreu. E aí ela cresceu, né, convivendo com a gente, assim, comigo com ele. E com minha mãe também, ela sempre ia pra roça, quando minha mãe tava na roça, ficar com a minha mãe. Então, tipo assim, se eu tivesse continuado com ele, consequentemente eu teria morrido, porque eu não teria recursos para poder, né, dar algo que comer, dar algo que beber pra ela. Então, foi isso, minha gente. O meu relato de parto, assim, da minha filha mais velha. Se vocês gostarem, né, desse tipo de vídeo, gente, isso aí vocês deixarem nos comentários. Que eu irei fazer dos outros também, né? Dos outros que eu tive. Que também foi uma gravidez contubada, de verdade. Realmente contubada essa gravidez que eu tive. Eu passava muita raiva, muito estresse. E se vocês quiserem que eu termine de contar essa história dos outros filhos meus que eu tive, vocês deixem no comentário pra eu poder saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Então é isso aí, minha gente. Deixe seu like, comentário, se inscreve no canal, deixe, né, um incentivo aí pra mim tá crescendo aqui na plataforma. Cada dia tá chegando gente nova e é muito satisfatório isso pra gente, né, que começa aqui no YouTube. Então, tchau, tchau, gente. Fique com Deus. Obrigado por assistir o vídeo até o final.